Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o clássico aí. Clássico por 1-0. Muito bom o resultado. Pensando na classificação, porque a atuação deixa muito a desejar ainda. Principalmente nos dois clássicos, Vasco e Botafogo. E a pergunta é o seguinte: o Tite, ele poderia ser mais ousado nas suas substituições? Geralmente as substituições é 8-80. Tira o Cebolinha, bota o Bruno Henrique. Tira o Gabigol, tira o Pedro, bota o Gabigol, né? Substituições padrão. Na tua opinião, o Tite, ele poderia ser mais ousado? Colocar um Matheus Gonçalves ali na posição do Luiz Araújo, entendeu? Ou até inverter o Luiz Araújo, jogando ele na ponta do Cebolinha. Fazer teste, botar o Igor Jesus também, o jovem jogador, que é muito bom marcador. Então eu acho que o Tite deixa a desejar nesses quesitos aí, né? Mas eu quero saber a tua opinião, deixe seu like também, né? Sua inscrição também ajuda demais para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E deixa nos comentários aí o que você acha até o momento dessa atuação do Flamengo diante do Botafogo. E esse recente trabalho, né, do Tite ainda treinando o Flamengo, né? Tamo junto e vambora com mais um debate, que o debate hoje foi bom. Vambora! A torcida do Flamengo não gosta que o Flamengo ganhe jogo por ganhar. Especialmente no Maracanã. A torcida do Flamengo, quando joga no Maracanã, quer que o time jogue mas eu acho que na e bacia vença. das almas ali, que foi o gol, pode ficar brava depois, na hora dá uma comemorada. Não, vai comemorar o gol. Mas sai com um sentimento assim, nossa, mas é isso não, que nós... comemorou muito. Mas na hora do gol comemora, mas vai embora dizendo assim, mas é isso só que a gente joga? É só esse modelo aí que a gente joga? É no travadinho? O time do Flamengo precisa deixar de ser robô. É muito robotizado. O De La Cruz é o De La Cruz é aqui, o Arrascaeta é aqui, o Gerson é aqui, o Cebolinha é aqui. Quem é que define isso? Não teve? Não, quem é que define isso num time? Isso é o treinador. Ah. Mas é próprio do Tite. Início de temporada, o Tite faz isso mesmo. Fez isso no Corinthians, fez quando chegou na seleção brasileira e fez agora no Flamengo. Lembra quando o Tite chegou no ano passado? Como é que o time mudou o seu comportamento em campo? Sim. Cada um fazendo a sua? Porque ele quer que os jogadores todos conheçam os parâmetros que têm que ser adotados. E depois ele vai soltar um pouco. O Tite vai soltar um pouquinho. Mas está muito distante. Muito distante. O De La Cruz saiu com um problema no ombro ontem, né? Não voltou para o segundo tempo, né? Sim. Ele saiu depois, mas o Tite falou que estava programada, né? A saída do De La Ele Cruz. machucou o ombro, corre o risco de não jogar no sábado, exato, né? Foi uma coisa que ele juntou a falou que ele sairia de qualquer maneira, né? Só para dizer, só para terminar, o Flamengo tem time para jogar muito mais do que está jogando. Não é um pouco mais, é muito mais do que está jogando. Eu também espero muito mais do Botafogo. E parar com esse negócio de jogar depois dos 30 minutos, bota todo mundo dentro da grande área. O Botafogo precisa parar com isso. Essa síndrome, esse medo. Joga a bola. O Botafogo é gigante, o Botafogo é grande. Vocês precisam entender isso. Não dá para passar os 15 minutos finais tomando bolada na trave, tomando bolada no goleiro, tomando bolada no zagueiro. Gostei desse Barbosa, esse zagueiro que o Botafogo arrumou, é bom. O lateral direito é bom também. O lateral direito também é bom. Então, precisa jogar. Não precisa jogar amedrontado contra ninguém. É o Botafogo. Mas o ano passado a torcida está com trauma. Passa dos 40 minutos, a torcida está com trauma, porque o time toma um monte de gol depois dos 40. Pega a relação de gols que o Botafogo tomou depois dos 40 minutos. Você vai se assustar. É muita coisa. Contra o Palmeiras só tomou 2. Então, gente, depois dos 45, inclusive, que tomou 2. Então, gente, o Botafogo precisa voltar a se agigantar. Voltar. A síndrome acabou. Esse negócio de, eu preciso trabalhar psicologicamente a cabeça do jogador. Não. É só dizer pra eles que eles jogam no Botafogo. Que jogou o Garrincha. Que jogou o Nilton Santos. Que jogou Zagallo. Que jogou Gerson. Eu posso enumerar um tanto de outros jogadores que jogaram lá. Mas, puxa vida, se amedrontar todo o jogo, contra o time que o Zinho representa lá, o Nova Iguaçu, estava ganhando. Não era isso? Tomou um empate, não foi isso, Zinho?
O empate foi com o Vasco, Com o Vasco? Foi? 2-2. É, o Nova Iguaçu ganhou do Botafogo. Não, foi contra o Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu foi o Botafogo. Então o Vasco perdeu do Nova Iguaçu? Um empatou e o outro perdeu. Não, contra o Botafogo. O Vasco perdeu, O confundi. Botafogo fez 2-0 no Nova Iguaçu. E o Botafogo empatou. Botafogo e Flamengo empataram. Só o Fluminense ganhou do Nova Iguaçu. Então, o Botafogo fez 2-0 e achou que estava bonito. Foi jogar lá atrás. Tomou 2 gols. Ontem achou que o empate estava legal. O empate não está legal. Botafogo e Flamengo. O empate tem que ser visto como um resultado que não é bom. Tem que correr atrás da vitória. Desculpa aí, Jean. Não, imagina. Eu fico aqui, sabe? O time do Botafogo é legal. É legal, mas precisa parar com essa síndrome, esse medo de tomar gol no fim do jogo. Jean, eu acho que tem uma questão de treinadores, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Thiago Nunes. Ele fala que foi bom o jogo, dentro da proposta que ele colocou para o Botafogo. E do outro lado, o Pascoal tinha dito antes, a respeito de um futebol quadrado ainda do Flamengo, e eu sou obrigada a concordar com ele que falta muita criatividade para um elenco dessa grandeza, com essa quantidade de peças, assim. E, mais uma vez, eu acho que passa um pouco pelo treinador também. Porque quando você, não me entendam mal, mas para tirar Cebolinha e Pedro e colocar Bruno Henrique e Gabriel, 6 por meia dúzia em todas as substituições, eu posso ir lá fazer. Então, é interessante, Dani, porque primeiro eu acho que assim, aí vale para os dois de fato. Eu acho que o jogo de ontem era para ser jogado com mais leveza. Não estou dizendo sem seriedade, mas não era um jogo que valia taça, não era um jogo que valia vaga, era um jogo de fase de grupo de campeonato estadual. Ah, mas é clássico. Sim, é clássico, mas você precisa jogar esses clássicos que são jogos contra adversários fortes e que valem menos, não vou dizer que valem pouco, mas que valem menos, até para fazer os testes ou as experiências, e o Tite logo de cara refutou o termo teste por conta dos jogadores e tudo mais. Só que assim, é importante que você faça isso quando dá para fazer, porque na hora que começar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, é 3 pontos. Aquilo ali vai até a 38ª rodada, valendo exatamente a mesma coisa. Então eu acho que esse é o momento de você buscar as soluções criativas contra adversários fortes, porque também não adianta pegar o Audax, não adianta pegar o Sampaio Correia e querer fazer testes ofensivos. Vamos ver como a gente se sai contra esse Audax, que está na lanterna do Campeonato Carioca. Então, assim, não dá, você tem que fazer nessas horas também. E aí eu acho que os dois times tiveram essa postura de levar muito a sério no sentido de tratar aquele jogo como se você tomasse um gol ia ser um desastre e tudo mais. Não pode ser assim. Só que aí eu vou pegar um ponto. As vaias, quase que intermitentes da torcida do Flamengo ao seu time, de alguma maneira justificam o medo do treinador. Porque se você é vaiado o tempo todo num jogo como esse, e não é o primeiro ano que acontece, é um ano após o outro, um ano após o outro, um ano após o outro, a tendência é que os técnicos que conhecem o ambiente em que eles estão inseridos, cada vez mais vão dizer, não, aqui eu não posso fazer teste. Fase de campeonato estadual não é para fazer teste. Porque o Paulo Souza talvez tenha exagerado, acho que exagerou na quantidade de testes, ok, mas para mim aquilo ali tinha que ser tratado como treino, era treino. Aquilo ali era coletivo, era para vamos ver se funciona, se não funciona, onde não funciona. Porque os caras não têm esse tempo para fazer isso. Onde eles podem fazer? Nessa fase que não vale absolutamente nada, porque é óbvio que o Flamengo vai se classificar. Né? É óbvio que o Flamengo vai se classificar. Não precisa se preocupar com a pontuação em relação à classificação. Então, eu acho que tem um pouco desse medo que também é consequência da reação que a gente tem aqui no Brasil, com jogos que valem muito pouco nesses campeonatos estaduais. E você brinca comigo em relação aos estaduais, Sim. Ben? Mas eu acho que assim, na hora que tem a semifinal, na hora que você tiver um Botafogo e Flamengo, um Fluminense e Vasco, aí não. Aí você tem que... Não é mais para fazer teste. Aí você tem que ter chegado a uma conclusão, que isso foi o problema dos últimos técnicos do Flamengo, o VP, por exemplo. Você tem que ter chegado a uma conclusão de que meu time é esse, isso funciona, isso não funciona. Mas até lá, você deveria poder fazer essas experiências. O Tite, claramente, é o oposto, e aí não estou nem entrando no juízo de valor, mas é o oposto dos técnicos que recentemente passaram pelo Flamengo e que usavam o estadual para fazer testes. Ele quer ter um time consolidado. Sim. Ele já tem definido na cabeça dele qual é a equipe e ele tenta fazer com que essa equipe jogue. E na hora que faz as mudanças, como você disse, faz mudanças
pensando na manutenção daquela ideia. Então, beleza, você tem um ponta ali pelo lado esquerdo, é o Cebolinha, você vai tirar o Cebolinha para pôr o Bruno Henrique. Você vai tirar o Pedro para pôr o Gabigol, ainda que eles tenham características diferentes. É a mesma coisa do Dela Cruz e o Luiz Araújo, Isso. mas são mudanças que estão ficando compactadas como pontos casados, né? Sai esse e entra esse. Compartimentado ali. Aquele pedaço do campo vai ser aqueles 2 jogadores e tal. Agora, eu acho que, enfim, isso é um pouco a característica do Tite. E isso não exclui a qualidade que o Tite tem como treinador. Mas claro que, enfim, foi desagradável o jogo de ontem. Eu achei que ia ser diferente. Eu confesso que achei que ia ser diferente, que a gente ia ver mais ataque, os times um pouco mais soltos. O Zinho já coçou a cabeça, já coçou o nariz, já olhou pra baixo. Ô, meu Tetra, eu acho que você vai por uma outra linha. Então, pra te ouvir, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o Tite pra falar, porque ele fala disso, e aí você vai na sequência, que eu acho que você vai mais por essa linha aí. Então, fala, Tita. Assim, eu sempre fui um jogador muito tático também, né? Então, assim, uma coisa que eu critiquei o Flamengo em alguns momentos de temporadas era o Flamengo sem a bola. O Flamengo com a bola, pelos jogadores que tinha, sempre foi criativo, sempre são jogadores que quando estão inspirados, eles individualmente... Muitas vezes a gente fala, o Flamengo não está jogando muito bem, está resolvendo muito no individual, porque tem muito craque, muito bons jogadores, e uma hora um resolve aqui, uma outra hora o outro resolve ali. Ouvi muitos comentários dessa maneira, de um Flamengo que foi campeão nos últimos anos. Eu acho que o Tite chega com uma proposta diferente, até como o Jean falou, de outros treinadores. Porque o Flamengo é muito cobrado de ter uma organização sem a bola. Porque o Flamengo quer ganhar o Campeonato Carioca? Quer. Não quer deixar o Fluminense ser tri, né? Não quer deixar. Né? Ou no Vasco, ou o Botafogo, ou o Nova Iguaçu, ou o Boa Vista, ou o Madureira, que estão ali na parte de cima da tabela. Não quer. Título é muito importante. Você iniciar um trabalho com título é muito importante. Mas acho que o Tite está visualizando muito é o que vem pela frente. E pela frente vem confrontos com times que estão no mesmo nível. O Flamengo pode ter o melhor elenco, mas time 11, tem muitos times que estão para com o do Flamengo. Né? Se montaram boas equipes, já estou falando no Campeonato Brasileiro, né? no futebol brasileiro. O São Paulo hoje tem um time, né? O Atlético Mineiro tem um time, o Palmeiras já tem um time há muito tempo, o Fluminense tem um time, o Internacional está montando um time, o Grêmio vai contratar, e aí vai. Então, assim... Eu acho que o Tite busca esse equilíbrio, que sempre foi o tom da carreira dele. Não vejo essa coisa que estão falando de ser robotizado. Porque, assim, desde que eu conheço o Cebolinha, ele jogando pelo lado esquerdo. Eu não vejo o Cebolinha com liberdade de cair lá pelo lado direito, de vir por dentro. É ele aberto, fazendo 1 contra 1 ou puxando para dentro para bater. E ter essa coisa da velocidade, do drible. Mas quando perde a bola, vai ter essa obrigação de voltar para marcar, que o futebol exige isso. Desde uma seleção aí que tinha um cara lá que nem eu chamava ele de enceradeira, que mudou o conceito. Mudou. Depois de 94, as pessoas começaram a entender que o futebol brasileiro não é só com a bola, não é só o jogo lindo, bonito. Tem que se comprometer. E eu já boto isso para a seleção brasileira. Para ganhar de novo um título, vai ter que ter um comprometimento sem a bola, que senão fica para trás contra os times europeus, contra as seleções europeias, que tem essa disciplina. Aí a Croácia chega na final. A Croácia tem melhores jogadores, tem melhor futebol que o Brasil? Não tem. Mas são comprometidos, são determinados. Né? Então, assim, tem a parte de você ser um pouquinho robô, Pascoal. Jean, vocês estão entendendo. A nossa comandante aí é craque nessa parte tática. E eu discordo só de que o Tite, quando faz as mudanças, não está mudando. O Luiz Araújo não é a mesma característica do Não é, mas foi o que a gente falou, quando ele bota...
Mas você quando ele muda a bota característica, mas as o Luiz substituições, Araújo, pelo menos assim, o que me incomoda é que as substituições elas ficam automatizadas. Como ele quer o modelo de jogo, a substituição também é assim. Porque, por exemplo, o Cebolinha, que você deu exemplo, é óbvio que ele vai jogar na esquerda. Só que, de repente, num jogo mais truncado, não dá pra você colocar um outro volante pra ajudar na marcação e liberar ele pra não precisar voltar, em vez de fazer só esse tipo de substituição. Esse é o meu ponto, não é na movimentação do jogador. mas assim, você acha que o Bruno Henrique tem a mesma característica do Cebolinha? Não, não acho, não acho. Não tô dizendo que ele substitui peças iguais. Eu acho. Ali é até mais Eu acho que quando parecido, ele né? coloca Não, mas o Pedro Bruno e Henrique tem uma Bruno característica Henrique, de eu entrar acho como que quando ele bota centroavante que Pedro- o Cebolinha não tem. Sim, claro. Eu acho que sim, mas... só Eu que- acho que quando ele coloca Bruno Henrique e Gabigol, é uma dupla de ataque com características diferentes de Pedro e Concordo. Cebolinha. Concordo. Não, mas o que a Daniela está falando é mais ou menos assim. Levantou a plaqueta, vai sair o Cebolinha, já Você sabe que vai entrar o Bruno Henrique. Já sabe que vai entrar o Bruno Henrique. É isso. Saiu o Pedro, Mas já vai sabe entrar que vai quem? entrar o Quem que Gabigol. vocês queriam que entrasse no lugar de Cebolinha? Ué, não sei, muda o sistema de jogo, você tá tendo dificuldade? Eu até acho que na hora mas que ele coloca muda. o Luiz Porque Araújo... quando entra o Bruno Henrique com o Gabigol, o Bruno Henrique entra na área e o Gabigol sai para vir jogar com o meia. Isso é uma mudança tática. Porque o Pedro fica e o Cebolinha fica mais aberto. Quando entra o Bruno Henrique, ele pisa mais na área porque o Gabigol se movimenta mais. Sim, sim. E aí ele tem um ponta pelo outro lado que é mais do drible. Ele inverte Ele o lado inverte, do agudo. Não, Se tudo era bem. o Cebolinha, com o De La Cruz, aí ele coloca o Luiz Araújo e o Gabigol que sai da área. Sim. Então, assim, eu não acho que é umas mudanças. Pode ter sido repetitiva essas substituições, mas os jogadores que entram é com características diferentes. Agora, eu acho isso, aquilo que ele falou. Tem parcela de culpa ele, mas os jogadores têm que jogar mais. E os jogadores? Bom ponto. Ele não está falando pro Arrascaeta mudar a característica dele. Então, ele não está no melhor momento ainda. E me parece até, Nezinho... Ele e outros, do time todo. Que a própria torcida, a gente vê, porque a torcida, como eu disse, ela vaiou quase que o segundo tempo inteiro. No intervalo, No intervalo a vaia foi sentida e as críticas foram aos jogadores. Porque eu acho que também é uma coisa que só o Tite fez, da maneira como fez, e que talvez só ele tivesse o tamanho para fazer como ele acabou fazendo. Sentar os caras de 2019 no banco. É isso, porque ele, na verdade, ele coloca no banco os dois principais protagonistas daquele que foi o ano que é lembrado até hoje pela torcida do Flamengo. Porque nada que veio depois, e muitos títulos vieram depois de 2019, mas parece que a referência é sempre 2019. E aí, em 2019, você tem dois caras que indiscutivelmente foram os protagonistas. Alguns podem achar o Gabigol mais importante, outros o Bruno Henrique, mas é entre eles, não tem muita discussão. E o Tite pegou e fez essas mudanças. Eu nem acho que em relação ao Bruno Henrique se justificasse muito aquela coisa de dizer precisa colocar no banco os caras que também acham que tem lugar cativo no time, porque eu nunca vi o Bruno Henrique com essa postura. Em momento algum, ele me pareceu o cara que ele ficou muito tempo fora por conta de lesões, por problemas físicos dos mais diversos, mas quando ele volta sempre bem, e acho até que voltou bem no ano passado também. Quer dizer, só que tudo bem, aí o Tite prestou um serviço ao Flamengo, porque senão o Flamengo, do jeito que é, daqui a pouco estava vendendo o Cebolinha de novo, então o Tite prestou um serviço ao Flamengo ao trazer o Cebolinha de volta. Porque o Flamengo é muito isso. Como tem muito dinheiro e os caras, eles contratam nomes meio que óbvios, porque não é que o Flamengo tem sacadas. O Flamengo tem indiscutivelmente o melhor elenco do futebol sul-americano, contratando jogadores absolutamente consagrados e de um nível muito alto. Só que às vezes, sim, o cara não vai bem por 6 meses, não vai bem por um ano, você já... põe aí na roda. Foi o caso do Cebolinha, foi o caso do próprio Léo Pereira lá atrás, que a torcida criticou muito. Exato. Então, assim, é legal recuperar jogador e trazer de volta antes que você negocie. Como, sei lá, o Marinho, por exemplo, foi negociado. Como o Luiz Araújo, se de repente daqui a pouco não render, pode ser. E são caras com qualidade. Eu acho que ninguém discute a qualidade desses jogadores. Então, eu acho que o mudar é positivo, é saudável. Eu entendo o que o Zinho está falando em relação à mudança de... Ok, na hora que você tem... As características são diferentes, né? Eu só acho que o que existe hoje é um clamor por ver o Flamengo produzir mais ofensivamente.
Talvez esse seja o momento que te permite, ainda que a gente saiba que na hora que o bicho for pegar, ou seja, não é fase de grupo de estadual, na hora que o bicho for pegar, o time do Tite ele vai ser tático, ele vai ter todo o comprometimento, os caras de lado vão voltar para a marca. Todo mundo sabe que assim, isso vai acontecer, porque é o time do Tite. Mas eu acho que é importante ele usar esses momentos para, de repente, sair um pouco do que é até a lógica dele e uma lógica absolutamente vitoriosa, uma lógica elogiável. Para mim não tem muita discussão que ele é o melhor técnico brasileiro. Assim. Hoje o Fernando Diniz é um cara que briga por esse posto com ele, mas como eu não gosto da coisa de mudar em de um ano para outro, eu acho que a consolidação de técnicos no Brasil ela tem que depender de mais tempo, porque aqui é tudo muito rápido. Então eu ainda mantenho o Tite nesse posto. Só acho que esse momento talvez seja o momento de dar umas arriscadas, de tentar encontrar soluções que ele não vai usar sempre quando o bicho for pegar, Sim. mas que ele pode ter na manga para usar já treinadas, né, em campo com a bola rolando valendo. Quer ver um negócio? Ô, Pascoal, dá uma olhada nos números que vão entrar aqui, porque eu quero entender, assim, chutes certos. O Zinho falou, também tem que cobrar os jogadores. Isso aí é responsabilidade do Tite ou é responsabilidade de quem está em campo? O jogo contra o Botafogo está na estatística de menores números de chutes certos do Flamengo desde que o Tite chegou, né? A gente está pegando ali outubro do ano passado como referência. Então, se você pegar um número, o Cebolinha tinha dado um chute no primeiro tempo, se não me falha a memória, aos 17 minutos do primeiro tempo. O único chute do Flamengo no primeiro tempo, do Cebolinha. Foi dar um chute no segundo tempo, com a entrada do Luiz Araújo, foi o outro chute que deu, que até o goleiro pegou, o Gatito pegou de maneira tranquila. E o terceiro foi do Léo Pereira no gol, é isso? E a cabeçada foi do Léo Pereira. Foram as 3 finalizações do Flamengo. Uma do Cebolinha no primeiro tempo, levou quase 1 hora de jogo, pro Luiz Araújo chutar outra bola no gol. E a falha do goleiro, do Gatito, que é bom goleiro, mas falhou, para sair o gol, né, do time do Flamengo. Aí eu tô pensando, será que é por isso que o Thiago Nunes diz que foi muito bom? Porque, assim, defensivamente ele cumpriu um papel também, né? Que era de não deixar o Flamengo chegar ao gol. Eu tenho muita relutância quando o time perde e achar que foi bom. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? E a pergunta que está escrita aqui na tela, né? O Tite poderia ser mais ousado no Campeonato Carioca? Sabemos que o Tite, ele é muito pragmático, ele gosta de tudo no seu cantinho e tudo da maneira simples, de uma maneira simples, né? Os jogadores jogar. O Flamengo tá sendo muito burocrático, tá um pouquinho. O que o Tite poderia fazer, ser mais ousado, né? Obviamente, tirar o Gerson, bancar o Gerson, tudo de teste. Vai fazer teste? Faz o teste com um time pequeno, um Audax, o Sampaio Correia, ou uma Madureira, entendeu? Não nos clássicos, né? Mas fazer teste. Bota um Igor Jesus, que é um jogador de marcação junto com o Gali, e deixa o De La Cruz e o Arrascaeta jogando pelo meio. Inverte o Luiz Araújo jogando titular, né? Inverte o Luiz Araújo com o Cebolinha, se jogar com 3 atacantes. Entendeu? Então o Tite ele pode fazer várias variações. Tem um elenco recheado, só que ele não faz. Ele falou que a gente, mais pra frente, vai ver o time melhor. Mais ou menos isso que ele falou na entrevista coletiva. Vamos esperar, né? Uma coisa que eles debateram e também me chamou muita atenção é que o Flamengo, ele mostrou a tabela aí que o Flamengo pouco finaliza no gol, né? O Flamengo é um time que geralmente finaliza 10, 15 vezes, geralmente, mas acerta o gol poucas vezes, né? Aí mostrou uma tela aí, esse jogo contra o Botafogo finalizou 3 vezes. O primeiro chute foi do Pedro, e o Gatito defendeu. O segundo foi acho que do Luiz Araújo, no segundo tempo. E a cabeçada do Léo Pereira. Então foram 3 chutes no gol, né? 3 chutes no gol. 3 chutes no gol porque eu tô contando a cabeçada como chute. Mas tudo bem. É aquilo. O que eu consigo enxergar no Flamengo é que o Flamengo, ele dá toques desnecessários na bola.
é aqueles passes sem objetividade. Passe lateral, lançamento sem sentido nenhum. Às vezes a bola ou sai para fora, ou vai pro pé do adversário. Então é passe. Qualquer tipo de passe que geralmente o Flamengo dá tem eficácia, quer dizer, né? Cadê aquele passe vertical que o Pulgar dava ano passado? O Arrascaeta, entendeu? Então isso acaba complicando a vida ali do Arrascaeta, que geralmente não tem jogadores para se movimentar. Geralmente, Pedro, nos últimos jogos, que ele está sendo criticado, ele não consegue ter espaço para poder jogar, porque ele fica muito preso na marcação dos dois zagueiros adversários. Então o Pedro ele tem que geralmente sair um pouquinho mais para poder receber a bola ou participar do jogo. Então isso acaba dificultando a vida do Flamengo. E o Flamengo, às vezes, cria pouco e finaliza pouco, né? Geralmente é só mais passe lateral. Sem aquele passe rasgar a defesa, aí isso que acontece. O Flamengo finaliza pouco, cria pouco e o desempenho vai lá embaixo, né? E a crítica lá em cima, né? Mas deixa a tua opinião aí e tamo junto.